E nós vamos aqui hoje falar sobre esse assunto. Saiba a hora certa de pedir o divórcio. Parece meio estranho, eu acho que é estranho mesmo, um pouquinho, né? Mas é uma maneira da gente até incentivar você a não pedir o divórcio. Mas a gente queria falar a hora certa de você pedir o divórcio, para você entender bem o que Deus pensa sobre o divórcio. E hoje nós vamos já entrando já nesse assunto direto para falar de você quais são as duas maneiras, ou seja, as 2 horas, os 2 momentos certos de você pedir o divórcio. Nós temos aí muitos casais entrando com divórcio. Mais da metade das pessoas que casaram no ano de 2020 entraram com um pedido de divórcio algum tempo depois. Não muito tempo depois. A pandemia agravou em muito a situação da separação dos casais. E por isso Deus nos trouxe para cá, para a internet, para a gente poder atingir mais casais e junto com outros tentarmos ajudar os casais a resolverem seus conflitos. E eu vou falar logo o primeiro momento bom de você pedir o divórcio. Primeira hora certa é quando você não acreditar mais que Deus é poderoso. Quando você não crê mais em Deus, não acreditar que Ele tem poder, quando você achar que Deus não tem poder nenhum, aí é a hora de você pedir o divórcio. É uma boa hora. Por quê? Porque o único que pode salvar os nossos casamentos é o Senhor. Aquele que sustenta os nossos casamentos é Deus. Aquele que coloca amor nos nossos corações e o desejo de manter o compromisso um pelo outro é Deus, é o Senhor. Isso vem de Deus, não vem de nós. Se eu passo a acreditar que Deus não tem mais poder, então é hora de pedir o divórcio, porque eu não vou ter ninguém, absolutamente ninguém, que sustente o meu casamento e dê sustentação a ele. Quando você descrer nisso, então é hora. Quando você, por exemplo, não crer, parar de crer no Deus que abriu o Mar Vermelho. E é interessante isso, porque quando a gente olha para trás, a gente vê exatamente o contrário, o poder de Deus sendo manifestado na história. A gente vê Deus abrindo o Mar Vermelho. Você imagina um Deus que abre um mar inteiro. Não sei se você já foi lá na beira do Mar Vermelho. Assim, é uma imensidão, é um mar, né? Um braço do mar Mediterrâneo entrando ali nas terras do Oriente Médio. Esse Mar Vermelho é um mar, é um negócio gigantesco, passam navios. E Deus vem e abre o mar. O dia que você passar a desacreditar que esse mesmo Deus que abriu o mar não pode sustentar o seu casamento, ou não pode mudar o coração do seu esposo, ou não pode mudar o coração da sua esposa, que ele não tem poder para isso, então é hora de você pedir o divórcio. Quando você olha para trás, você lembra, por exemplo, de Elias lá no monte, orando, e o fogo caindo do céu, o fogo desabando do céu. Você imagina, o que cai do céu é água, é chuva, e Deus faz cair fogo para queimar a oferta e lamber. A Bíblia usa essa expressão, né? Lambeu até a água que estava ao redor no rego, né? Na vala que Elias cavou ao redor do altar. Lambeu até a água, de tanto fogo que era. Interessante essa cena, e você vê o poder de Deus mandando fogo do céu. O dia que você parar de crer nesse Deus, né, o dia que você parar
de crer que esse Deus é poderoso, essa é a hora certa de você pedir divórcio. Uma outra lembrança são as muralhas de Jericó. Você lembra das muralhas de Jericó? Uma imensidão, né? Uma muralha altíssima, 20 metros, nem sei quantos metros, mas eu acho que mais de 20 metros de altura, em torno de 25 metros parece, de altura, 7 metros de largura, só pedras de 2, 3, 4 toneladas, pedras imensas, sendo colocadas uma em cima da outra. E aí vem Deus com um grito de um povo e põe a muralha abaixo, sabe? Essa construção, essa muralha poderosíssima, Deus põe abaixo, só com um povo gritando. Você imagina quando você para de crer num Deus desse, num Deus que faz algo parecido? É sinal que você parou de crer também que esse Deus que derrubou a muralha, ele não pode mais transformar o coração do seu esposo ou da sua esposa. Então, quando você para de crer nesse poder de Deus, vai crer no que mais, né? Se você para de crer nesse Deus Todo-Poderoso. Também Bartimeu. Eu lembro de Bartimeu, o cego de nascença. Cego de nascença. A ciência hoje até recupera a visão de pessoas que perderam a visão ao longo da sua vida. Mas cegos de nascença, isso não ainda não, a ciência não tem possibilidade de fazer isso. Você imagina cego de nascença. Jesus restaura a visão de um cego de nascença. Se ele restaura a visão de um cego de nascença, será que ele não pode restaurar o seu casamento? Será que o mesmo Deus que deu a visão a um cego que nunca viu, ele não tinha nos seus olhos nenhum elemento que pudessem dar visão? Deus faz brotar a visão do nada. Será que esse Deus que deu visão para Bartimeu, ele não pode restaurar o seu casamento, assim como restaurou a visão de Bartimeu? Ou então Lázaro. O último exemplo aqui que eu tenho é Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Você pensa a irmã de Lázaro chega para Jesus e fala: Senhor, ele já está cheirando mal. Já está cheirando mal, porque faz 4 dias que ele morreu. Jesus ressuscita Lázaro. O dia que você parar de acreditar que o Jesus que ressuscitou Lázaro não pode ressuscitar o seu casamento, aí você vai crer no quê, me diga? Em nada mais. É a hora certa de você pedir o divórcio. Mas enquanto você crê nisso, enquanto você crê nesse Deus, enquanto você crê no poder desse Deus, você não pode pedir o divórcio. Não tem como você pedir o divórcio crendo num Deus todo-poderoso. E aqui eu quero fazer a diferença entre acreditar e não querer acreditar. Porque a maioria das pessoas, dos casais que nos procuram, querendo o divórcio, já prontos para pedir o divórcio, quando eu falo assim: olha, você não crê que Deus pode restaurar o seu casamento? Aí a pessoa começa a dizer assim: não, eu creio, mas olha, tem isso, tem aquilo outro. Aí eu digo para ele assim, olha, ou então vamos separar as coisas. Porque uma coisa é você crer, uma outra coisa é você querer acreditar. O que você não quer é acreditar. Você acredita, mas você não quer acreditar. Por quê? Porque você quer o divórcio. Você está magoado, está chateada, está ferida, está triste, está zangada, está com raiva, cheia de rancor.
por alguma coisa que aconteceu, né? Você está querendo liberdade ou está achando que a vida de solteiro era melhor, que você vai recuperar um grande amor ou alguma coisa do tipo, e você não quer acreditar porque você quer outra coisa. Então, acreditar é uma coisa. O que a maioria dos casais que pedem o divórcio, eles não querem acreditar, o problema é esse. Então você precisa fazer essa diferença na sua vida para você deixar esse querer acreditar do lado e passar a crer mesmo de verdade que Deus pode trazer solução para o seu casamento. Olha só o que diz o Salmo de número 62. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Então, o poder pertence a Deus. Saiba disso. O poder para restaurar o seu casamento pertence a Deus. Olha, se o poder pertence a Deus, e Deus é todo poderoso, Deus dividiu o mar, Deus derrubou a muralha, Deus mandou fogo do céu, Deus deu visão a um cego de nascença, Deus ressuscitou um morto. Se Ele é todo poderoso para fazer isso, você acha que Ele não tem poder para mudar o seu esposo? Você acha que Ele não tem poder para mudar a sua esposa? Tem sim, é lógico que tem. É preciso confiar nesse Deus e trazer a confiança para esse Deus nele e botar a confiança sobre ele. E se submeter à vontade dele, né? Porque é muito, muito comum nós queremos o poder de Deus de acordo com aquilo que nos é conveniente. Eu quero e creio no poder de Deus quando é para curar uma doença, quando é para abrir uma porta de emprego abençoada, quando é para me proteger numa viagem, quando é para proteger e guardar a saúde e os passos dos nossos filhos. Livrar de algum problema. Sim, nos proteger de acidente, de ladrão, de infortúnios. É muito comum quando nós queremos o poder de Deus de acordo com aquilo que nos é conveniente. Mas nós precisamos querer o poder de Deus também quando não nos é conveniente. Porque se Ele é o nosso Senhor, e se Ele é o seu Senhor, nós precisamos nos submeter à vontade dEle. E eu quero compartilhar com você, se você ainda não percebeu, a vontade de Deus, a maioria das vezes não é a nossa. Eu não estou dizendo aqui que submeter à vontade de Deus é tranquilo, é agradável e que alegria. Não é assim. Não é assim. Às vezes nós precisamos, na linguagem vulgar, engolir muito sapo. E esse engolir sapo, que eu não seja mal entendida, não deixando de realmente de coração submeter à vontade de Deus. Mas muitas vezes é muito difícil digerir e aceitar a vontade de Deus. A gente precisa de um tempo para respirar e para entender aquilo que Deus quer de nós. E talvez seja difícil e nem um pouco conveniente e confortável você se submeter à aliança que você fez com seu marido, o compromisso que você tem com seu marido diante de Deus em relação ao seu casamento. Talvez seja muito indigesto manter esse casamento para se submeter à vontade de Deus. Mas eu quero o poder dele para quê? Só para aquilo que me convém, para aquilo que massageia o meu ego? Mais uma vez, ontem nós citamos muito essa questão de olhar para aquilo que eu sinto, como eu estou, né? Como que
eu vou defender aquilo que me faz bem. Te faz bem aos teus olhos ou aos olhos de Deus? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão seguindo o seu propósito, né? O propósito de sermos pessoas mais parecidas com Cristo. Pessoas mais semelhantes ao seu Filho unigênito. E para seguir esse propósito, para aceitar que essa vontade é boa, agradável e perfeita, ela é agradável e perfeita não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. É de acordo com o propósito dele para as nossas vidas. Não é agradável e perfeita de acordo com os nossos planos, é agradável e perfeita de acordo com os planos dele. E nós precisamos ser crentes de verdade em Cristo Jesus e nos submeter à vontade dele, à direção dele, e crer no poder dele para os propósitos dele, porque tudo é para ele, e tudo vem dele, e tudo é através dele, por isso que se não for por ele. É verdade. Ainda, o livro do profeta Sofonias, capítulo 3, no verso 17, o profeta vai falar dessa coisa do poder de Deus, o poder de Deus nos ajudando, né? E nos restaurando. Sofonias, capítulo 3, no verso de número 17. Aí. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, olha o que Sofonias diz, ele está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Você acredita nesse poder de Deus? Então, quem acredita nesse Deus que é poderoso para salvar os casamentos, o seu casamento. Se você acredita, não tem como você pedir o divórcio. Não tem como você se separar. É preciso crer nele, acreditar e se descansar nesse poder. Ah, mas eu não estou entendendo. Por que se eu creio nele eu não posso pedir o divórcio? Porque ele não se agrada. Ele quer a família restaurada, ele quer a família unida. Muito bem. Entrando no outro ponto. Né? O segundo ponto aqui diz assim, a hora certa de pedir o divórcio é quando você não quiser mais obedecer a Deus. Quando você não quiser mais obedecer a Deus, aí pode pedir. Pode pedir o divórcio. Por quê? Porque Deus quer que a gente fique junto. Deus quer que o casal não se divorcie. Deus quer que o casal fique em união, casado, né? Até que a morte os separe. É esse o desejo de Deus. E eu queria analisar o texto de Mateus capítulo 19 e já dizer para você o seguinte: existe muita gente abrindo o texto de Mateus capítulo 19 sem entender Mateus capítulo 19. E infelizmente gente falando muita bobagem por aí sobre esse texto, querendo respaldar o divórcio com Mateus capítulo 19, quando Jesus está dizendo justamente o contrário sobre o divórcio. Olha só, nós vamos ler aqui, a Ângela vai ler, Mateus 19, de 3 a 6. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne.
Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então vamos entender esse texto. Olha só, os fariseus chegam para Jesus e dizem assim, olha, é lícito, é legal, é certo a gente repudiar, ou seja, a gente separar da mulher, repudiar é mandar embora, né? A gente mandar a nossa mulher embora, separar dela, por qualquer motivo, a expressão aí está aí, por qualquer motivo. Por que ele estava falando? Porque naquela época haviam duas correntes de rabinos que diziam que podia separar por qualquer motivo. E eram motivos bobos mesmo, tá? Motivos muito bobos. E se a mulher olhasse meio atravessado, já era motivo para o homem repudiar ela, mandar ela embora. Então, Jesus vem e diz assim, olha, vocês não viram que no princípio, ou seja, lá no começo, quando Deus fez o casamento, quando Deus uniu Adão e Eva, Ele já uniu com algumas regras, alguns princípios, alguns valores. E Ele diz assim, e o princípio é aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, guarde bem, esse é o valor que Deus deu para o casamento. Essa é a regra de ouro, vamos dizer assim, de Deus para o casamento. O próprio Jesus está dizendo isso. Lá no começo não era assim não, dizer. No começo era, o que Deus uniu, o homem não separa. No começo quando? Lá no princípio. Quando Deus uniu Adão e Eva, e Deus estabeleceu normas para o casamento. Deus estabeleceu o seu desejo para o casamento. O desejo de Deus é aquilo que é unir, não se separe. Então, você tem aqui um princípio. Aí vem o versículo 7 e o verso de número 8, porque os fariseus não ficaram contentes com essa resposta, não. Por quê? Porque na cabeça deles estava o direito de mandar a mulher embora por qualquer motivo. Tá? Eles queriam, não queriam o valor de Deus para o casamento. Eles não queriam aquilo que Deus havia dado para o casamento. Eles queriam o que eles achavam, e eles achavam que deveriam separar por qualquer motivo. Assim como muita gente hoje, tá? Assim como muita gente hoje. Muita gente hoje não quer esse valor de Deus aqui, de aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Não. Ele quer arrumar um jeito, ele quer arrumar uma forma, quer dar um jeitinho, alguma coisa de dizer que tá bom, tá legal, posso separar. E aí acaba procurando aquele conselho que vai ser mais conveniente, né? E aí existem aí várias terapias, vários aconselhamentos e direcionamentos que não são bíblicos, né? Que não estão centrados na palavra de Deus e muito menos tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Verso 7 e 8, vai. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então olha Jesus, eles chegando para Jesus dizendo assim, não, mas está lá em Moisés. Eles já colocam a lei, ó, Moisés, a lei foi dada por Deus. A lei foi dada por Deus. E está aqui Moisés dizendo que pode dar carta de divórcio. Então, se Moisés disse e a lei foi dada por Deus, Deus está permitindo a gente repudiar a mulher, mandar ela embora, dar carta de divórcio. Aí Jesus vem com a resposta e esclarece isso, dizendo assim, olha, isso foi dado por causa do pecado. Porque o pecado enfermou a lei, tornou a lei doente. Isso foi dado por causa do pecado. Não é por causa da lei. A lei é boa. A lei é santa. Mas o pecado
ou seja, a dureza do coração de vocês, o pecado, para preservar vocês de um pecado, de uma transgressão, de algo terrível, foi dado permissão para a carta do divórcio. Mas isso não é, aí Jesus completa dizendo assim, mas isso não foi, desde o princípio. Isso não era assim. Isso veio por causa do pecado. Deus estava dando um ato de misericórdia, principalmente sobre a mulher. Nessa época a mulher era abandonada, completamente abandonada. Ela era jogada mesmo para fora de casa. E aí Deus vem com esse ato de misericórdia sobre a vida da mulher por causa do pecado. Mas Jesus diz, não era assim no princípio. Ou seja, Deus nunca quis assim. Deus nunca quer o divórcio. O divórcio para Deus é um ato de misericórdia, é uma última opção, uma opção derradeira, quando não tem mais nada para fazer, como um ato de misericórdia. Só isso. Mas não é o desejo de Deus. Quando não tem mais nada para fazer, não ele, Deus, né? Ele justo. É o Deus dos impossíveis, né? Justamente. Quando o coração endurece, não tem jeito. O cara endureceu o coração. O problema a pergunta é, você vai deixar o seu coração endurecido? Porque é pecado. Você endurecer o seu coração para dizer, bom, agora então eu posso divorciar. Estou respaldado. Estou respaldado por Deus, porque posso me divorciar. Não, isso é por causa da dureza do coração, e dureza do coração é pecado. Ou seja, você está respaldado pelo pecado, é isso. O divórcio nunca é a solução. O divórcio não pode ser a solução. O divórcio tem que ser um ato de misericórdia. Tá? Aí os discípulos também parece que não entenderam. Porque os discípulos estavam com o mesmo pensamento dos fariseus. Eles queriam mais se divorciar mesmo. E aí, do verso 9 ao verso 12, agora é os discípulos que vão indagar Jesus. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Isso aí. Você entende agora? Os discípulos estão falando aqui com Jesus. Jesus falou, é só Jesus deu uma regra, né? Acrescenta uma regra que ele diz assim, olha, é por relações ilícitas, por causa de adultério, é permitido isso. Mas Jesus diz assim, aí os discípulos dizem, se é só por causa disso, então não convém nem casar. Por quê? Porque no coração duro dos discípulos estava o divórcio. Eles queriam divorciar, eles queriam ter o direito de repudiar a esposa por qualquer jeito, de qualquer jeito. Aí Jesus diz assim, olha, é verdade, nem isso aí não é para qualquer um não, meu filho. Essa verdade não é para qualquer um. E sabe por quê? Muitos casais batem o pé e querem se divorciar e dizem assim, minha mulher adulterou, então eu estou respaldado. Ou
o meu marido adulterou, então eu posso me divorciar. Jesus disse que eu posso divorciar. Aí vem Jesus e diz assim, olha, isso não era desde o princípio desse jeito. Isso é feito por causa da dureza do coração de vocês. Qual é o ato de misericórdia que tem em você se separar porque alguém cometeu adultério contra você? Na verdade, seu coração está tão duro, está tão ferido, que você quer mais é se separar mesmo. A dureza do seu coração é tão grande que você quer o divórcio mesmo. Aí Jesus vem e diz, olha, e essa verdade realmente não é fácil de engolir. Não é fácil. Por quê? Porque o princípio do casamento é o princípio do perdão mútuo, de estar daquilo que Deus uniu, não separe o homem, em hipótese alguma. É preciso continuar perdoando sempre. Sempre, sempre. Então, o dia que você não quiser mais obedecer à palavra de Deus, então é hora de você pedir o divórcio. Porque você não quer realmente, você quer mesmo é separar, você quer mesmo é se divorciar. Então, você não quer obedecer a Deus, então é hora realmente de você pedir o divórcio. Mas, se você deseja obedecer a Deus, se você deseja seguir os mandamentos do Senhor, mesmo que sozinho ou sozinha, mesmo que sozinho, mesmo que você queira obedecer a Deus sozinha, né? Sozinha que eu falo não divorciada, mas se o seu cônjuge não estiver querendo obedecer a Deus, obedeça a você. Obedeça a você. 1 Samuel capítulo 15, verso de número 22. 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 22, você tem a situação lá de Saul, ele pecou e ele vai fazer sacrifícios, ou seja, vai prestar um culto em adoração a Deus, para tentar dar uma amenizada lá no pecado dele. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, o obedecer é melhor que sacrificar. Ele estava querendo prestar um culto a Deus e Samuel disse assim, olha, não faça isso não. Esse culto seu é em vão, é melhor você obedecer a Deus. Então, obedeça a Deus. Eu sei que essas verdades que eu estou falando com você aqui não são verdades fáceis de engolir, principalmente para você que está querendo se divorciar. Eu sei que não é fácil. Tem pessoas que chegam até mim, mulheres, que falam, queria tanto que ele cometesse adultério, pelo menos eu estava livre para divorciar. Várias já falaram isso para mim. Não entendeu o que é a carta de divórcio, a permissão da carta de divórcio. A permissão da carta de divórcio era um ato de misericórdia de Deus. Que ato de misericórdia tem uma fala de uma pessoa que diz, eu queria que ele pecasse? Que ato de misericórdia tem isso? Não tem nada. Então, nós estamos dizendo para tudo isso, para você, para dizer o seguinte, não se divorcie. Você crê no poder de Deus? Você quer obedecer a Deus? Não se divorcie. Deus é poderoso para restaurar todas as coisas. Restaurar seu sentimento, curar suas feridas, fazer tudo novo. É o mesmo Deus que chama as estrelas pelo nome e todas elas comparecem. É o mesmo Deus que manda na tempestade, manda no mar. É o mesmo Deus que manda numa febre. É o mesmo Deus que ressuscita. É o mesmo Deus que vai nos levar eternamente com Ele. É esse mesmo Deus. É isso aí. Então, continue crendo. Não pense em divórcio, tá bom? Esqueça esse negócio aqui, essa interpretação errada, equivocada que as pessoas deram para você de Mateus 19, joga isso fora. Tá? Não fique criando
meios de se divorciar e seu coração ficar bem com Deus. Não, isso é a sua interpretação de Mateus 19, aquilo que disseram sobre a carta do divórcio está errado. Entenda que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Esse é o valor, esse é o princípio de Deus para o nosso casamento. Tá bom? Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe, um bom dia e um bom final de semana, Bom né? final de semana Até pra segunda-feira. vocês. Até. A gente não está fazendo mais as lives no sábado e no domingo. Tava ficando muito cansativo pra gente. Geralmente, final de semana, a agenda da igreja é mais cheia e nós precisamos também dar uma desacelerada, né? Então, Fiquem com até Deus. segunda-feira, Até segunda-feira. 7h07. Deus te abençoe. Deus abençoe.